Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Muito bem. Convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Tiago. Tiago, capítulo número 4. Tiago, capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso 1 ao 3. Amém? Vamos ler? Diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu perdão. Obrigado, Deus, por podermos estar aqui na Tua casa, reunidos, ó Deus, como igreja, ó Pai. Obrigado, Deus, pelo privilégio, Pai, de podermos estar aqui, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, que Tu tire, ó Deus, tudo aquilo que nos impede, ó Pai, de termos uma compreensão melhor do Teu Evangelho, ó Pai. Tira, ó Deus, tudo aquilo que impede, ó Deus, de termos uma aceitação à Tua palavra, ó Pai. Que a Tua palavra se faça viva e eficaz em cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Bom, hoje nós vamos seguir falando sobre relacionamentos. A gente vai tratar de um tema que, se a gente tivesse colocado alguma ordem na série, talvez fosse o primeiro tema a ser tratado. Como vocês viram no texto que a gente acabou de ler, de Tiago, ele vai apontar para um problema que nós temos que não é externo. É um problema que é o nosso grande vilão, o nosso grande inimigo, que é o pecado que habita em cada um de nós. Hoje a gente vai se basear num capítulo de um livro. Talvez fique um pouco... talvez eu leia bastante hoje aqui, mas tenho certeza que vai abençoar muito a vida dos irmãos. Um capítulo de um livro chamado Uma Confusão que Vale a Pena. Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. É do Paul Tripp e da Tim Lane. Em breve ele vai estar no nosso Clube do Livro. É um dos livros que a gente selecionou aí para esse ano. E ao falar sobre pecado, um grande problema que nós temos nos nossos relacionamentos de pecado, ele vai apresentar uma história. Ele vai contar uma história de um casal. O nosso exemplo aqui vai ser voltado a um casal, mas os relacionamentos que a gente quer trabalhar aqui hoje não se limitam ao relacionamento de um casal. É um relacionamento de um pai, de um filho, de irmãos, de amigos, tá? Ele dá um exemplo típico americano. Então, eu apenas troquei o nome dos personagens para ficar mais fácil aqui, tá? Então, vai ser o João e a Maria, tá? Então, você imagine João e Maria, um casal, que a história deles começa há muito tempo atrás, na época que eles eram adolescentes. Eles estudaram juntos desde a primeira série. Quando chegou no segundo ano, é segundo ano que chama aqui ainda? Né? Segue segundo ano? Chegou no segundo grau, no segundo ano, começou a brotar algo mais do que a amizade. Eles tiveram que frequentar faculdades diferentes, em lugares diferentes, mas mesmo assim eles mantinham um vínculo, sempre tentavam estar pelo menos 3 vezes por mês juntos.
Não tardou muito, eles começaram a falar sobre casamento. E eles se julgavam muito felizes por estarem se preparando e estarem amando alguém que eles conheciam desde a infância. A faculdade passou voando, terminaram a faculdade, eles decidiram casar. Eles estavam ansiosos para passarem o resto das suas vidas juntos, lado a lado. João e Maria, eles conseguiram bons empregos e compraram uma linda casa num bairro que ambos gostavam muito. Eles tinham os dias corridos e intensos, eles trabalhavam os dois o dia todo, mas sempre estavam juntos todas as noites. E as noites, elas eram maravilhosas. Durante a semana, eles faziam um esforço sempre de antecipar o café da manhã para poderem tomar o café da manhã juntos, para terem um tempo juntos. Tudo ia perfeitamente bem, eles estavam vivendo um sonho, quando inesperadamente Maria começou a passar mal. E aí o médico deu uma notícia que foi chocante para ela. Ela estava grávida. Ela tinha tomado os cuidados, eles não tinham feito planos para isso, para a gravidez, ou seja, não fazia parte, né, do planejamento deles. Só que ela se preocupou porque ela tinha que dar essa notícia ao João. E ela tinha um pavor da reação que o João fosse ter e as perguntas que ele fosse fazer com relação a essa gravidez inesperada. Ela queria muito que ele reagisse a essa gravidez com compreensão, com entusiasmo, mas ela sabia que isso ia ser muito improvável. A conversa que eles tiveram foi um ponto de virada no relacionamento deles. João, ele ficou muito irritado por Maria não ter tido mais cuidado. Maria ficou arrasada por ele culpá-la pela gravidez e tratar o neném como se fosse uma doença. E como se não bastasse toda essa questão, João e Maria, eles precisavam muito do salário dela para a dinâmica familiar deles, mas como ela estava passando mal frequentemente, ela não ia poder trabalhar por muito tempo. Então João estava desencorajado. Maria continuou doente, a situação financeira deles apertou e a cada dia que passava a situação ela foi ficando cada vez mais difícil. As dificuldades foram se aglomerando e isso começou cada vez mais a desgastar o relacionamento deles. João ficou amargurado e frustrado. Ele vinha de uma família que era muito bem administrada e tinha uma estabilidade financeira, e ele estava irritado por não se encontrar numa situação financeira boa, e sim numa situação financeira precária. Maria estava magoada, porque o seu melhor amigo agora parecia ser o seu pior inimigo. Ambos se perguntavam o que havia acontecido para transformar o seu casamento nessa confusão toda. Imagine você, terminou a nossa história por enquanto, imagine o seu melhor relacionamento que você tenha hoje, não importa com quem seja, ele pode estar confuso, ou ele pode ter passado por momentos confusos, ou ele, sinceramente, vive em uma confusão. Então, pare um pouco para pensar aí no seu melhor relacionamento, o relacionamento que você tem que é mais gratificante.
casais, é lógico que pense na sua companheira. É o que a gente espera, que o homem tenha na sua esposa a sua melhor amiga e vice-versa, né? Mas, infelizmente, nem sempre é assim. E eu vou fazer algumas perguntas para você refletir acerca desse seu relacionamento, que é o seu melhor relacionamento que você vive hoje. Lá vai elas. Você já se sentiu mal compreendido? Você já foi magoado por algo que a outra pessoa disse? Você já se sentiu como se não fosse ouvido? Você já foi traído? Você já teve que resolver um mal-entendido? Você alguma vez não concordou com uma decisão? Você ou outra pessoa já guardou algum rancor? Você já se sentiu sozinho mesmo quando estava correndo tudo bem? Você já foi decepcionado? Você já duvidou do amor da outra pessoa? A outra pessoa já questionou o seu compromisso? Você já teve dificuldades em resolver um conflito? Você já quis não ter que dar ou servir? Você já se sentiu usado? Você alguma vez já pensou, se eu soubesse? Essas perguntas revelam dificuldades e tentações escondidas que você enfrenta em seu melhor relacionamento. Não precisa responder em voz alta. Mas a ideia aqui é que, para nós entendermos uma coisa muito importante, imagine, por exemplo, num casal onde o homem tem na sua mulher a sua melhor amizade. Eles estão casados há anos, têm um casamento forte e afetuoso. Ele vive com a mulher que ama, que respeita. O casamento ele foi beneficiado com a graça de Deus, com a sabedoria de Deus. Mas mesmo assim, não é nem um pouco surpreendente que cada um de vocês tenha dado sim para várias dessas perguntas, várias dessas indagações. Ou seja, não é difícil de entender o que Tiago está dizendo no texto que nós lemos, onde ele fala que de onde procedem as guerras e as contendas que existem entre vós. Paulo não está falando de guerra entre países, não está falando de guerra entre nações, ele está falando de contendas entre irmãos, entre marido e mulher, entre familiares. Se você ler toda a carta de Tiago, você vai ver que tudo caminha para isso. Não é à toa que ele usa do vós. Da onde vêm, onde procedem essas contendas que há entre vós? Ele está falando aqui, direcionando a igreja aqui que recebeu a sua carta. Ou seja, por isso que a gente entende um pouco, porque se o nosso melhor relacionamento, se o seu melhor relacionamento já é difícil, tá? Não ache que você é menos ou pior do que o outro por achar que o seu melhor relacionamento é difícil. Agora, se o nosso melhor relacionamento ele já tem as suas dificuldades, as suas provações, as suas dificuldades, o que dirá então dos relacionamentos que não são os melhores e são aqueles relacionamentos que nós consideramos difíceis? Deu para entender? Aqueles relacionamentos que nós consideramos complicados. Por isso que a Bíblia, meus irmãos, vai incluir diversos textos e mandamentos e exortações para nós sermos pacientes, gentis, clementes, misericordiosos, meigos, humildes. Ou seja, a Bíblia, ela assume, ela reconhece que os relacionamentos desse lado da eternidade, os relacionamentos da nossa vida real, eles são confusos e eles exigem de nós muito trabalho.
A gente já falou sobre isso na série. Se você quer ter bons relacionamentos, você tem que trabalhar, você tem que investir em bons relacionamentos. Então, se isso aplica aos nossos melhores relacionamentos, o que dirá então aqueles relacionamentos que são realmente difíceis? E o grande problema dos nossos relacionamentos é que nós temos uma tendência muito grande de olharmos os problemas e as dificuldades, os culpados, sempre do lado de fora. A razão de nós vivermos problemas nos nossos relacionamentos estão sempre do lado de fora. Nós nunca olhamos para dentro de nós mesmos. Tá? Então, nesse pouco tempo que eu tenho pastoreando, aconselhando, isso é muito comum. Nós temos uma dificuldade muito grande de procurarmos em nós os problemas e as dificuldades, e temos uma facilidade muito grande de olharmos para o outro como causa dos nossos problemas nos relacionamentos. Ou também focamos muito nas circunstâncias. Tiago 4:1 está nos lembrando que o nosso verdadeiro problema está dentro de nós. O nosso grande problema acerca dos problemas de relacionamentos está vivendo dentro de cada um de nós, e o nome disso é pecado. E é pecado quando nós invertermos a ordem. Nós colocamos nós como mais importante do que o nosso Deus. Então nós queremos viver uma vida onde nós somos os senhores e Deus está em segundo plano. E quando a gente toma essa decisão de tratar os nossos desejos, a nossa vontade como prioridade, os nossos desejos egoístas, eles passam a dominar os nossos relacionamentos, resultando em problemas, conflitos, decepções que nós sofremos com os outros. Paulo ele vai falar lá em Romanos 7, do 21 ao 25, eu não vou ler todo o texto, mas há uma frase famosa de Paulo que ele vai dizer assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Nesse trecho, Paulo está falando do seu grande inimigo, o qual ele vai tratar como o pecado, um inimigo o qual gera dentro dele guerra, batalha, luta, ou seja, ele chama de corpo de morte. Então, mesmo, irmãos, nós sendo salvos, nós crendo em Jesus, nós vivemos uma batalha interna entre o Espírito Santo de Deus moldando, santificando, e a nossa vontade por nos rendermos ao pecado e vivermos uma vida de pecado. Então, o nosso corpo, a nossa vida, ela vive em guerra. E Paulo aqui, quando ele fala quem me livrará desse corpo, dessa morte, ele assume esse grande problema que nós temos, esse grande inimigo, e também nos mostra que a solução, a salvação, para não vivermos uma vida escrava dos nossos pecados, dos nossos desejos, prisioneiros das nossas vontades pecaminosas, não está dentro de nós. E ao chamar o pecado como um corpo de morte, ele deixa claro os impactos que o pecado ele gera nos nossos relacionamentos. Até aqui está tudo bem? Amém? O pecado, meus irmãos, ele vai nos afetar nos nossos relacionamentos de 6 maneiras. Nós vamos ver 6 pontinhos aqui. O primeiro e mais óbvio é o egocentrismo. É quando nós rejeitamos Deus, e quando nós rejeitamos Deus, nós criamos um vácuo dentro de nós
que permanece vazio. E o pecado, ele vai nos levar a preencher esse vazio conosco, consigo mesmos. Então, se você lembrar da história de João e de Maria, não a história de João e Maria, a história do João e da Maria que nós lemos aqui. Quando eles tiveram uma situação complicada, quando eles tiveram uma circunstância negativa no relacionamento deles, vocês viram que a posição deles, a reação deles foi cada um agir por si e cada um pensar em si mesmos. É como se estivesse na cabeça deles, né? O que é melhor para mim dentro dessa situação? E numa situação de conflitos e dificuldades, o que Deus vai nos ensinar, a sua palavra vai nos ensinar, é que nós temos que ver o que Deus está operando em nós e através de nós, em meio a essas circunstâncias, em meio a esses problemas. O propósito dos relacionamentos não está voltado para dentro, e sim está voltado para o outro. Mas o egocentrismo do pecado, ele inevitavelmente ele corrompe o plano de Deus para os nossos relacionamentos, gerando cada vez mais lutas e conflitos. Aí surgem frases, né? Achei que eu era mais importante para você, eu simplesmente estava tentando proteger os meus direitos. Então, ao invés de ser algo onde ambos se juntam para uma solução, para um crescimento, há um racha, uma separação, porque cada um está pensando em si próprio. Uma outra maneira com que o pecado nos afeta nos nossos relacionamentos se chama autorregência. É quando a sábia e amorosa regência de Deus sobre você é substituída pela autorregência e as pessoas se tornam seus súditos. Então você exige que as pessoas se sujeitem às suas ordens e se submetam ao seu controle. Como é que João e Maria agem e como que eles destacam essa autorregência em meio às suas dificuldades? Eles tentam assumir o controle. João, ele tentou dominar Maria por meio de críticas, por meio de exigências, e Maria tentou controlar João por meio do isolamento, por meio do silêncio. Mas o que a Bíblia vai nos apresentar é que relacionamentos saudáveis, ambos devem estar submissos à vontade de Deus, submissos à regência de Deus. Quando nós, nos nossos relacionamentos, estamos sempre em busca de ter o controle sobre o outro, sobre a pessoa, sempre vai acabar em desastre. Sempre o castelinho vai ruir. Frases que surgem, você joga na cara da pessoa, né? Se você me amasse de verdade, você faria o que me agrada. Né? Uma forma de manipulação, uma forma de ter o controle. Uma outra maneira que o pecado age nos nossos relacionamentos é através da autossuficiência. É quando nós rejeitamos a Deus, quando você rejeita a Deus, você passa a acreditar na intoxicante, porém venenosa ilusão de que não depende de ninguém. No caso de João e Maria, o maior problema deles não eram as circunstâncias. A situação era muito difícil, a situação era muito desafiadora, porém, eles estavam se separando, eles estavam deixando de lado uma ferramenta que Deus deu a eles para lidar em meio à circunstância, aos problemas, que é um ao outro.
Entenda uma coisa, que não importa as circunstâncias, não importam os problemas que nós estivermos lidando, Deus, Ele nunca nos deixa sozinhos. Deus nos dá irmãos, Deus nos dá o nosso cônjuge, Deus nos dá amigos, Deus nos dá pais, mães. Deus nunca nos deixa sozinhos. Mas a autossuficiência nos faz acreditar que nós não precisamos depender de ninguém. Ao declarar isso, nós estamos dizendo que nós não dependemos de Deus. E se nós não queremos depender de Deus, é muito certo, é certo que você também não vai querer depender de ninguém. E muitas vezes a dependência que Deus age através das nossas vidas é através do instrumento chamado relacionamento. Ao nós aceitarmos a ajuda, nós aceitarmos o auxílio, o conselho, o aconselhamento do outro, está querendo dizer que nós estamos submissos à dependência de Deus e ao cuidado de Deus. E Ele vai exercer muito esse cuidado e essa ajuda através dos nossos relacionamentos. Frases que surgem na nossa vida quando nós queremos essa independência e não queremos ser suficientes, dependentes de Deus, se eu precisar da sua ajuda, eu lhe peço, eu gosto da sua amizade, eu só não gosto da sua ajuda. Pessoas que agem dessa maneira, elas querem viver uma autossuficiência. Uma outra maneira, não sei qual nós estamos aqui, se é a terceira ou a quarta, é a autojustificação. É quando nós rejeitamos a Deus e você passa a acreditar... Não, estou repetindo. É como a autojustificação é se a santidade de Deus não for o seu padrão pessoal para tudo aquilo que é bom, verdadeiro e certo, então você passa a ser o seu próprio padrão para tudo isso. O que significa uma autojustificação? Nós temos uma plena consciência do pecado do outro, nós temos uma consciência, nós estamos vendo, sempre visualizando o pecado do outro, mas nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer o nosso próprio pecado, o nosso próprio problema, a nossa culpa nos nossos relacionamentos. Você se lembra quando Jesus vai falar do... como é que é? Da trave, né? A gente tem uma facilidade muito grande de ver o cisco no olho do outro, do próximo, e temos uma dificuldade imensa de vermos a trave, né? O obstáculo que está no nosso próprio olhar, no nosso próprio olho. Nós precisamos sempre pedir que Deus examine o nosso coração, examine o nosso coração, onde reside ali pecado, e nós precisamos recorrer a Deus para que Ele providencie cura. Então, quando a gente age com autojustificação, nós sempre somos os melhores possíveis, nós somos o padrão de ética, nós somos o padrão de excelência. Nós não temos humildade de reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, nós temos uma impossibilidade de necessitar da graça de Deus, porque nós somos o padrão de excelência, não há erro em nós, não há falha em nós. Os errados, os culpados são as pessoas, são os outros. E isso é visível na nossa vida, em todos os nossos relacionamentos. Não se limite ao relacionamento do casal. É dentro de casa,
é no ambiente de trabalho, é no ambiente de estudo. A pessoa que se acha justificada e que nega a sua própria necessidade não será um mediador de graça para os outros. Frases que surgem, né? Depois de tudo que fiz por você, é assim que você me trata? Autossatisfação é quando você se convence de que satisfação e realização podem ser encontradas fora de Deus. Você pode seguir em duas direções. Maria, ela substitui a comunhão que Deus queria que ela tivesse com o seu esposo. Ela busca essa autossatisfação nas suas amigas. E João, ele vai buscar essa autossatisfação e a esperança para a solução do seu relacionamento no seu trabalho. Nenhum dos dois está investindo no relacionamento, coisa que antes eles faziam com tanto prazer. Se você lembrar da história, o relacionamento deles ia tudo bem, tudo perfeito, tudo ótimo. De repente, do nada, é uma chavinha que vira ali e aquilo que era o melhor passa a ser o pior dos mundos. E muito porque eles param de buscar satisfação um no outro, buscar ajuda um no outro. Eles param de investir no relacionamento deles. Às vezes, quando a gente usa da autossatisfação nos nossos relacionamentos, nós trocamos pessoas por conquistas, e aí nós usamos as pessoas para conquistar coisas que nós queremos, porque nós não estamos preocupados no relacionamento em si, mas sim estamos preocupados com o que nós podemos ganhar com os relacionamentos que nós temos. Ou às vezes nós usamos até o próprio relacionamento para uma autossatisfação. Então isso é muito comum, dá muito problema em casamento, quando a gente entra no casamento esperando ser servido, esperando ter uma satisfação completa vinda do seu parceiro. E a gente esquece que o casamento ou os nossos relacionamentos, nós temos que servir, nós temos que amar, nós temos que entregar também. E o último é o autoensino. É quando você é a sua própria fonte da verdade e sabedoria. Você abre mão do espírito de aprendiz, humilde, vital para um bom relacionamento. Ou seja, você sempre será o mentor em seu relacionamento e passará a impressão de que você tem pouco ou nada a aprender com os outros. Então você sempre acha que você é o dono da razão, você sabe de tudo, e o outro não tem nada a te ensinar, não tem nada a te oferecer, não tem nada a compartilhar com você. Você é o sabe tudo. Frases que surgem, né? Eu não preciso que você me diga o que eu preciso fazer. O mais chocante, para vocês verem como as coisas acontecem muito rápido, você já pode ter passado por algo parecido, é que eles passaram rapidamente de ouvir um ao outro, de ter uma boa comunicação, a estarem totalmente isolados e sem comunicação nenhuma. Amém? Estão acordados? Está muito lido, muito denso. Talvez até aqui, nessas 6 maneiras, você possa estar desanimado agora, né, com esse diagnóstico. Talvez na sua mente, no seu coração, você possa estar ouvindo um autorretrato, você possa estar se olhando no espelho em determinadas situações,
e possa estar ouvindo verdades que são duras de engolir. Tá? Se você não quer se sentir sozinho, eu sou um deles. Eu me vi em vários pontos aqui. E graças a Deus que nós não dependemos de nós mesmos e nós podemos depender da graça de Deus nos nossos relacionamentos. Então, o que pode ser um caos, o que pode ser algo sem solução, o que pode ser algo sem saída, talvez Deus possa estar usando esse momento, essa mensagem, esse texto, para estar falando a cada um de nós. Em que áreas nós temos errado, que nós temos falhado nos nossos relacionamentos. De que maneira nós estamos usando do amor próprio, do egoísmo, estamos substituindo o amor que deveria ser declarado a Deus, entregue a Deus, por um amor para nós mesmos. Estamos vivendo os relacionamentos com o nosso ego inflado, como se tudo girasse em torno de nós, né? Como se nós fosse o umbigo do mundo, né? Tudo tem que girar ao nosso redor. Se nós não amarmos a Deus, e isso é forte, nós vamos correr o grande risco de usar aquilo que foi um presente de Deus para nós servirmos as pessoas, os dons, por exemplo. Nós vamos correr um grande risco de amar os dons e usar as pessoas para conseguir aquilo que nós queremos. Em vez de nós amarmos as pessoas como um ponto final, como um destino final, nós vamos usar as pessoas como um meio de manipulação para nós alcançarmos as nossas vontades, os nossos desejos. E tem alguns exemplos bem interessantes que nós vemos isso no nosso dia a dia. Pais, por exemplo, que almejam uma boa reputação e veem seus filhos como um meio para construí-la. O pai, ele não está preocupado com o relacionamento com o seu filho, com o relacionamento de amar, de servir o seu filho. O pai, ele está preocupado em como os outros vão ver a sua reputação, no jeito que ele trata, no jeito que ele vivencia, ele disciplina os seus filhos. Então, ele não está em busca de um bom relacionamento, ele está em busca de uma aprovação dos outros, né? Ele está em busca de uma vitrine. Infelizmente, a internet está cheia desses exemplos, não só na vida real. Casais que desejam intimidade manipulam seus parceiros para consegui-la. Pessoas que querem ter sucesso e veem os outros como instrumentos ou como ameaça para os seus planos. Pessoas que procuram conforto, ficam animadas com relacionamentos fáceis e decepcionadas com relacionamentos difíceis. Pessoas que querem o controle, se sentem ameaçadas pela força e tendem a buscar os mais fracos para terem o controle, o domínio e a manipulação. Pessoas que desejam bens materiais, evitam relacionamentos que atrapalhem a sua busca. Então, o pecado nos faz ver as pessoas e os relacionamentos como um objeto, uma forma de alcançar uma saciedade dos nossos desejos e dos nossos pecados. E quando nós fazemos isso, nós estamos nos tornando mais importantes que Deus, estamos tirando Deus do seu devido lugar. Relacionamentos saudáveis, eles estão debaixo de um bom relacionamento com Deus. Se os nossos relacionamentos horizontais, eles forem mais importantes que o nosso relacionamento com Deus, isso também vai dar ruim. E a gente já está chegando ao final, terminando. Como que a gente lida
com problemas de relacionamento, então. Frutos do nosso pecado, frutos desse inimigo interior. Primeiro, é depender da graça de Deus. É confiar na graça de Deus. Você tem bons relacionamentos? Às vezes a gente lembra só dos ruins, mas eu creio que todos aqui têm bons relacionamentos. Amém? Glória a Deus por isso. Se você tem bons relacionamentos, saiba que isso é dádiva da graça de Deus na sua vida. Se tem algo que eu tenho refletido muito, o meu desafio agora, já não bastava o meu desafio matrimonial, né, e não vejo isso com maus olhos, mas agora eu tenho 3 desafios imensos em casa com os filhos, né? E quando eu converso com pais mais experientes, eles sempre me dizem assim, né? Fica tranquilo, vai piorar, entendeu? Vai ficar mais difícil ainda. Isso, nossa, como eu gosto de ouvir isso, né? Nossa, sério, vai ficar mais difícil que isso? Já está difícil pra caramba. Não tem um dia que eu não termine o meu dia e nas minhas orações eu esteja clamando a Deus por misericórdia, por ter errado nos meus relacionamentos, por ter falhado nos meus relacionamentos, por não ter tido sabedoria na hora de disciplinar, por não ter tido paciência na hora de ouvir, de entender uma situação, por não ter tido humildade de reconhecer um erro. E algo que eu acho que deve fazer parte das nossas orações, e isso é depender da graça de Deus. Deus cuida dos meus relacionamentos apesar de mim. Eu creio que o meu relacionamento com os meus filhos, as minhas filhas, com a minha esposa, no final das contas só vai dar certo porque Deus vai derramar a sua graça e vai cobrir os meus erros e as minhas falhas com a sua graça e a sua misericórdia. É só isso que me traz descanso, senão eu ia entrar em desespero. Graças a Deus nós podemos depender e confiar no cuidar de Deus. É só assim que uma mãe egoísta, por exemplo, ela consegue demonstrar um amor genuíno pelos seus filhos. É só assim que um marido egoísta consegue amparar a sua esposa quando ela adoece. É só assim que a gente consegue. E isso também até o nosso Deus, ele tem algo, a sua graça, ele se estende tanto a nós que somos seus filhos, mas também até aqueles que não creem em Deus, até aqueles que não acreditam em Deus, eles são alcançados por essa graça comum. Por isso que nós vemos, independente da pessoa ser cristã ou não, ela ter bons relacionamentos, porque ela está sendo abençoada pela graça de Deus. Amém? Então, que nós possamos depender da graça de Deus. Pense naquilo que Deus nos deu para nos ajudar a vivermos. Estamos num mundo caído, num caos, onde os nossos relacionamentos são difíceis, mas Deus, ele não nos deixou sozinhos. Ele continua em cada um de nós. Ele nos deu a sua palavra repleta de conselhos. E Tiago vai falar que se você pedir sabedoria a Deus, ele vai dar deliberadamente. Não há limite para a sabedoria vinda de Deus. Ele nos deu o seu Santo Espírito, que nos orienta, nos move nesse mundo, nos condena quando nós erramos, nos dá força quando nós erramos,
nos traz conforto através do perdão, nos capacita. Deus nos deu uma comunidade de salvos que nos corrigem, nos animam continuamente. Nossa, eu estou num português hoje, continuamente. Presente de Deus, lembre-se disso. Igreja é presente de Deus, é família de Deus. São irmãos e irmãs que Deus coloca na nossa vida como um presente, como instrumentos para que através dos relacionamentos, das conexões, Ele nos use como seus instrumentos. Então, é difícil, tem problemas, mas se nós estivermos buscando sabedoria de Deus através da sua palavra, nós vamos ter relacionamentos saudáveis. E de novo a graça. Procure entender aquilo que Deus está querendo nos ensinar e nos dizer por meio das dificuldades e por meio dos problemas nos nossos relacionamentos. Um grande erro nosso é achar que a graça de Deus ela vai nos trazer alívio. E nós pecamos e nós erramos quando nós pedimos a Deus uma graça que nos traga um alívio, ou seja, que nos livre dos problemas, nos livre de todas as circunstâncias ruins. E aí eu sempre me lembro de quem? De Paulo. Que Paulo, ele pede por graça de Deus, ele pede por alívio. Paulo, ele sofria o que a gente conhece como espinho na carne. Ele ora 3 vezes a Deus pedindo que Deus retirasse aquele espinho na carne dele. E a resposta de Deus é o quê? Não, a minha graça te basta. Ou seja, a graça não é alívio. Graça é capacitação de Deus para enfrentar os problemas, as tribulações, as dificuldades. Quando nós dependemos da graça de Deus e buscamos da graça de Deus, Ele nos capacita, Sua graça nos capacita para enfrentar os problemas e as circunstâncias ruins desse mundo. O que Deus vai falar para Paulo? A minha graça basta, ou seja, a graça de Deus já é o suficiente, ela é melhor que o alívio. Ou seja, não fuja dos problemas e dos relacionamentos. Qual é o alívio que as pessoas hoje, num mundo onde os números de divórcios só aumentam e crescem, por que as pessoas terminam os casamentos, os relacionamentos? Porque elas buscam o quê? Alívio. Elas querem terminar o relacionamento porque elas acham que terminando com aquele relacionamento, todos os seus problemas vão sumir. E elas acabam tendo uma ilusão durante algum tempo de achar que, tirei aquele traste da minha vida que só me causava problema. É como se o problema de todos os problemas da vida da pessoa fosse o outro. Mas a Bíblia vai nos ensinar, a vida vai nos ensinar, Deus vai nos ensinar que o problema está aqui. Se você não tratar aqui, não importa onde você esteja, você vai carregar o problema junto. Eu vou sair dessa igreja porque essa igreja só me traz problema. Quer alívio, não quer tratar, não quer encarar, não quer resolver. Aí sai, vai e leva o problema junto. Leva o problema junto, está aqui, tem que encarar, tem que enfrentar. O problema sempre vai existir. É que nem o filho. Quem nunca? Eu, quando era adolescente, eu criei uns 2 planos para fugir de casa. Graças a Deus, a sua misericórdia, Ele mudou a ideia. Por que o filho quer fugir de casa? Porque ele quer alívio. Porque ele acha que o grande problema da vida dele são quem? Os pais.
E os pais acabam vendo também nos filhos, não vê a hora do filho sair de casa. Não sei se eu vou pensar nisso, eu sei que os mais velhos já me disseram que às vezes acontece isso. O guri talvez eu queira, que ele vá embora mais cedo. Mas princesinha, não sei não. Quero manter elas lá, escondidas. Não é alívio que nós precisamos é da graça de Deus. O texto, no versículo 3, ele vai dar a solução, o instrumento de Deus como solução para os nossos relacionamentos. Mas no próprio texto ele vai alertar que nós usamos da maneira errada, porque até mesmo com a solução, que é a oração, nós oramos de maneira egoísta, egocêntrica. Por isso que nós oramos e não recebemos uma resposta das nossas orações, porque nós oramos por motivos errados. Você tem orado pelos seus relacionamentos? Você tem orado pelo seu cônjuge, pelo relacionamento de vocês? Vocês têm orado juntos? Você tem orado pelo relacionamento difícil com os seus filhos? Você tem orado pelo relacionamento difícil com seus pais? Deus nos deu um instrumento, um recurso, que é uma solução, mas nós não devemos usar a oração com motivações erradas, com um coração egoísta, apenas buscando o próprio prazer. Até nas orações nós erramos. Deus dá um jeito nele. Deus dá um jeito nela. Onde é que está a nossa humildade e o reconhecimento de que o problema está dentro de nós? Avalie as suas orações. 3 aplicações para nós aqui. Que nós possamos estar orando, buscando a vontade de Deus e não os nossos próprios desejos. Que antes de culpar o outro, que nós possamos examinar o nosso próprio coração, onde há paixões desgovernadas, e essas paixões desgovernadas vão trazer divisão, conforme o texto vai nos ensinar. E muitos dos nossos conflitos têm origem em uma insatisfação que não foi tratada diante de Deus. Spurgeon já dizia que um coração insatisfeito é uma fábrica de ídolos. Não são os relacionamentos, não são as coisas nesse mundo que vão trazer satisfação para a nossa alma. Se você vê nos relacionamentos ou nas coisas desse mundo solução para a sua vida, saiba que você está indo atrás de falsos deuses, de ídolos. Não pense que um casamento vai resolver os problemas da sua vida. Tem gente que acha assim, não, eu preciso casar para resolver os problemas da minha vida. O meu problema é que eu estou solteiro. Aí o casamento está em conflito, está com problema. Aí qual é o grande erro? Vamos ter um filho. Que aí o filho pode ser solução para os problemas do nosso casamento. Satisfação não está nos relacionamentos horizontais ou nas coisas desse mundo. Só há satisfação eficaz em Jesus. Somente em Jesus. Você crê nisso? Amém? Lembre-se que esse texto aqui é um chamado ao arrependimento. Ou seja, as guerras que estão existindo ao nosso redor, existindo nos nossos relacionamentos, refletem um coração em pecado, um coração pecaminoso. E a paz, ela só vai reinar a partir do momento que nós nos rendermos à vontade de Deus. Amém?
Que nós possamos, irmãos, submeter os nossos desejos, a nossa vontade a Cristo. Que você possa recomeçar. Se está um caos, se você está vivendo no meio de um redemoinho, saiba que sempre é hora de recomeçar. Que você possa recomeçar com uma oração sincera e um coração humilde. Amém? Reconheça que você é um pecador e que você depende da graça de Deus. Amém? Vamos orar?